Hoje no Cartório Contemporâneo, vamos falar sobre o cartório de protestos. Conversamos com a doutora Flávia Pereira Rio sobre cartórios de registro civil. Veja os melhores momentos do lançamento do livro Direito Notarial e Registral. Tudo isso e muito mais hoje no Cartório Contemporâneo. Ionara Pacheco de Lacerda Gayoso é formada em Direito pelo Uniceub-DF, com especialização lato sensu em Direito e em Direito Notarial e Registral. É tabeliando o primeiro ofício de protesto do Distrito Federal. Olá, doutora Ionara, tudo bem com a senhora? Olá, Duda, prazer, uma honra estar aqui. De que forma os cartórios podem garantir a segurança jurídica do Brasil? Eu acredito que os cartórios têm uma grande função social, né, de garantir a segurança jurídica, uma vez que são consultores jurídicos, né, gratuitos. Qualquer cidadão pode se dirigir a um cartório de protesto, um cartório de notas ou de imóveis e ser plenamente esclarecido em suas dúvidas, orientado nas suas questões negociais, jurídicas, e ao final ele pode praticar todos os seus atos da vida civil dentro dos cartórios extrajudiciais. Isso, sem dúvida, traz para todo o ecossistema grande segurança jurídica e grande conforto para o cidadão, para o usuário do serviço. Explique a contribuição dos cartórios para a continuidade dos negócios no país em meio à crise que atingiu o cenário brasileiro em 2020. Qual é a atual missão das serventias? Todas as atribuições dos cartórios extrajudiciais, dos ofícios extrajudiciais, se movimentou bastante para se adequar, para se ajustar, para continuar prestando seu serviço durante a pandemia que se instalou no Brasil e no mundo em 2020. Então, nós passamos a ser mais digitais que nunca. Né, atribuições que antes não estavam 100% adaptadas a esse mundo digital, passou a prestar serviços eletronicamente. Então, teve sim uma enorme participação de todos os notários, registradores, as suas equipes, as nossas associações de classe, mas nós também tivemos muito apoio, muita ajuda dos tribunais e do CNJ. Uma vez que eles normatizaram, eles nos liberaram, nos permitiram prestar atos que antes não podiam ser feitos eletronicamente ou que parte do procedimento não era digital, a gente acabou tendo essa facilidade, essa elasticidade de prestar esse serviço 100% digital. Então, a missão dos cartórios é e sempre foi prestar serviço com excelência, trazer segurança jurídica para a população e contribuir para que essa população, para que cada cidadão tenha os seus negócios jurídicos satisfeitos de forma segura, né, de forma eficaz, de forma célere. E agora mais que nunca, porque agora todos os serviços, sim, podem ser prestados de forma digital. Além de contribuírem com os cidadãos em relação à redução da burocracia, os cartórios têm contribuído de que forma para o desafogamento do Poder Judiciário? De várias formas. A gente precisa de autorização legal normativa para fazer isso. E, de fato, tanto o Legislativo quanto o Judiciário têm feito o seu papel, têm nos liberado para prestar esse serviço e ajudar no desafogo do Poder Judiciário. Então, a gente tem vários exemplos, por exemplo, nos cartórios de notas, que já fazem divórcio, já fazem separação, partilha, inventário, todos nos cartórios extrajudiciais de forma facultativa. O cidadão escolhe aonde ele quer fazer. E o protesto, por exemplo, também tira do judiciário grande parte aí da sua massa aí de cobrança, de recuperação do crédito. E dentre vários outros, o capião extrajudicial, tem muitos outros exemplos de atos que antes o cidadão só podia recorrer ao judiciário e hoje, com tranquilidade e muita agilidade, os pratica, os tem satisfeitos nos cartórios extrajudiciais. Doutora Ionara, poucos conhecem o cartório de protesto. O que é um protesto?
O protesto, ele nasceu para ser uma forma de se provar uma inadimplência ou descumprimento de uma obrigação constante num título de crédito, né, ou num documento de dívida. Mas o mercado, o uso dessa ferramenta pública tão preciosa, tão eficaz, acabou demonstrando que, na verdade, é de fato uma ferramenta pública de recuperação de crédito. Então, é uma forma que qualquer pessoa, qualquer empresa, de que tamanho for essa empresa, pode usufruir desse serviço para recuperar os seus créditos, para cobrar as suas dívidas. Então, no mercado, ele é usado para isso primordialmente. Ele tem vários efeitos jurídicos, por exemplo, interrompe a prescrição dessas dívidas, e isso ajuda muito. Ele marca e prova essa inadimplência. Então, assim, tem uma série de efeitos que são, sim, muito importantes, mas na prática, o que o cidadão realmente quer? Ele quer receber a dívida dele. E isso, de fato, o protesto entrega. Ele faz isso com maestria, nosso índice de recuperação beira os 60%. De recuperação dos títulos encaminhados a protesto, das dívidas encaminhadas a protesto. Como os protestos de títulos têm auxiliado na recuperação de crédito, tanto na iniciativa pública como no setor privado? O protesto tem se provado extremamente útil e eficaz nessa recuperação de crédito. Nós tivemos, por exemplo, em 2020, em franca pandemia, nós conseguimos recuperar 60% dos títulos encaminhados a protesto por empresas públicas, por particulares. Então, isso significou aí em valor em torno de 13 bi de reais de recuperação dentro dos cartórios de protesto. Imagina, isso tudo poderia estar lá no judiciário até hoje, de forma lenta, morosa. Não, a gente recuperou e recuperou muito rápido. Os títulos públicos também, nos últimos anos, têm sido encaminhados a protesto e é impressionante a diferença que nós fizemos para os cofres públicos. Antes, nas execuções fiscais, o poder público só conseguia recuperar 0,95% dos seus créditos. Nos cartórios de protesto, a média histórica é de 20% de recuperação. Então, isso é realmente muito impactante para a economia do país, em todas as esferas, em todos os cenários que você imagine, essa injeção de capital via recuperação de crédito nos cartórios de protesto. Então, o poder público, por exemplo, em 2020, recuperou 3 bi via protesto. E essa média histórica tem se repetido. Em 2021, essa recuperação de títulos públicos chegou a 28%. Agora, nesses primeiros 4 meses de 2022, nós já estamos aí, já temos recuperados já 2 bi. Então, imagina, menos da metade do ano a gente já está em 2 bi, 25% das dívidas encaminhadas a protesto recuperadas. E na iniciativa privada, esses índices são muito mais expressivos, porque aí a gente está tratando de títulos novos. Então é mais fácil de cobrar. A crise econômica foi um fator motivador para que mais empresas e órgãos públicos passassem a buscar o protesto como forma de recuperação de crédito e evitando demandas judiciais? Em 2020 a gente não verificou isso. A gente teve uma queda em 2020 da inadimplência, pasmem, mas é verdade. Então você teve uma queda na inadimplência de curto prazo. Houve um aumento nos índices de inadimplência de longo prazo. E aí houve toda aquela renegociação, as pessoas se compadeceram com o que estava acontecendo com os comerciantes, com as pessoas físicas, renegociaram de forma privada as suas dívidas. Em 2021, essa bolha estoura e as pessoas endividadas, e aí você vê um aumento enorme nesse índice de inadimplência de curto prazo, de médio prazo, e isso obviamente chegou aí no serviço de protesto. Então, a gente teve um acréscimo bastante substancial no encaminhamento de títulos a protesto em 2021. E também no índice de recebimento. A gente teve um aumento do índice de eficiência em 2021, tanto de título privado quanto de título público. O protesto é mais eficaz e célere que um processo de execução fiscal? Por quê? O protesto, de per si, é um procedimento extremamente rápido. A lei previu um procedimento extremamente rápido. Então, o cliente
enfim, o poder público ou a empresa ou o cidadão que encaminha seu título a protesto, eu, tabeliã, tenho 24 horas para apontar esse título e tenho mais 24 horas para intimar esse devedor, que significa o quê? Eu vou dar notícia a esse devedor de que aquela dívida dele existe e está sendo cobrada. E após essa intimação, esse encaminhamento, ele tem 3 dias úteis para pagar. Então é tudo muito rápido, diferente do judiciário. Especialmente com execução fiscal, elas são extremamente morosas. Aqui no DF, por exemplo, a gente tem notícias por reuniões que nós participamos no tribunal e na procuradoria daqui, na casa de 3.000 execuções fiscais que passaram 3 anos sem conseguir intimar o devedor, o contribuinte, ou seja, sem formar a lide, por 3 anos, imagina. Então, assim, é muito mais morosa. E o que se sabe, o que se tem aí de experiência é que quanto mais lento o procedimento, quanto mais se demora para fazer essa cobrança, menor a sua chance de recebimento. Porque esse devedor já mudou, você está com o endereço dele desatualizado, ele sabe que daqui a pouco esse nome vai estar limpo nos birôs de crédito. Então, assim, tem já uma máquina aí pronta para trabalhar em prol dos devedores e que, sem dúvida, a agilidade, a celeridade do credor em cobrar suas dívidas impacta substancialmente no êxito ou não dele nessa recuperação. Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma grande revolução tecnológica, efetivando grande parte dos seus atos de forma online. Como avalia a presença da tecnologia na prestação de serviços extrajudiciais? E sobre os serviços prestados pela Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protestos de Títulos, Semprot? Eu entendo que para o serviço extrajudicial, em especial protesto, a tecnologia é condição sine qua non. Não há como pensar em protesto sem o meio digital, sem a tecnologia nos dando apoio. Isso desde todo sempre. O protesto sempre foi a atribuição tecnologicamente mais avançada, né? Sempre o nosso serviço foi prestado com grande uso de tecnologia, de sistemas, de programas avançados, para que não haja erro, para que essa contagem de prazo, esse controle das intimações, enfim, e também porque a gente trabalha com grandes volumes de títulos, a gente precisa dessa tecnologia a nosso favor. A questão de sermos digitais, nós conseguimos ser digitais antes da pandemia, menos de um ano antes. Então, em 2019, foi normatizada a nossa Central Nacional de Serviços Compartilhados Eletrônicos, que é a nossa Semprot Nacional, e ela, quando a pandemia, né, nos atingiu, nós já estávamos prestando os serviços de protesto por meio da nossa central. Então, a gente teve um impacto mínimo, né, na prestação do serviço, no prazo, ou na correria para, agora eu preciso de uma central, agora eu preciso estar na internet para o Brasil inteiro. Não, o protesto já tinha isso entregue, graças a Deus. Então, para o protesto o impacto foi menor. Para as outras atribuições, realmente houve uma grande corrida e se conseguiu fazer isso bem rapidamente e entregar esse serviço eletrônico para que nada ficasse na mão, assim, no país, nos negócios, nos registros, isso tudo, enfim, pelo grande esforço de notários e registradores, nós conseguimos entregar com louvor esses serviços digitais. E isso foi maravilhoso para todos nós, né? Maravilhoso, principalmente para os cartórios. É bem mais rápido, mais célere, mais fácil você prestar esse serviço eletronicamente, né? Evitar filas, evitar a vinda do cidadão à sede do cartório. Isso é um sonho para todos nós, né? Não só para quem é o usuário do serviço, o cliente da gente, mas para nós também é sempre uma grande satisfação, uma grande alegria poder receber esse cidadão feliz de, eu não tenho que enfrentar burocracia desnecessária, eu não tenho que ficar numa fila quilométrica, não existe mais. Raríssimas exceções, a gente tem um país continental, é óbvio que é muito difícil você nivelar todo mundo dessa forma
nessa prestação de serviço com tamanha excelência, né? É um país muito distinto e muito grande. Doutora Ionara, nos fale um pouco dessa novidade que é o protesto gratuito, sem pagamento antecipado, e quais os serviços disponíveis nos cartórios de protestos. O cartório de protesto, até aqui, gira em torno dessa cobrança, essa recuperação do crédito. Então, a gente tem vários projetos de lei que a gente tenta trazer mais serviços para esse ecossistema, mas serviços que sejam realmente correspondentes, que tenham alguma ligação temática com essa recuperação, com o protesto. E aí a gente está falando de execuções, por exemplo, de títulos extrajudiciais, de sentenças, isso tudo já tem projeto de lei nesse sentido, em andamento nas casas legislativas, né? Nós temos a questão da renegociação de dívida pós-protesto, que hoje a gente ainda não pode fazer ou não está fazendo ainda direito. A gente já tem um provimento, que é o provimento 72 do CNJ, mas que ainda na prática ele não se implementou, né, em todo o país. A gente tem poucas unidades já conseguindo fazer isso, mas temos também já vários projetos para melhorar essa norma, para interpretá-la de uma forma mais fluida, mais fácil, para que essa execução desses serviços pós-protesto e antes do protesto também sejam entregues pelos cartórios extrajudiciais. E, de fato, o protesto hoje, na verdade, desde 2019, ele é postergado o seu pagamento, o que significa dizer que ele é gratuito para o credor que age com aquela celeridade que a gente está conversando. Então, esse credor que não aguarda muito para cobrar suas dívidas e que escolhe o protesto para cobrá-las dentro de um ano de vencida essa dívida, ele não precisa pagar nada pelo serviço. A obrigação desse pagamento é do devedor, porque foi ele que deu causa a essa cobrança extrajudicial. E isso, de fato, é uma grande revolução trazida aí pelo provimento 88 do CNJ, que nos deu esse presente, nos deu, digo, nós brasileiros, de podermos contar com um instrumento público seguro e eficaz de recuperação de dívida de forma gratuita. Nada mais justo, né? O credor já tem esse prejuízo da inadimplência do seu crédito, nada mais justo que ele possa cobrar sem ter que gastar mais dinheiro com isso. Quais títulos podem ser protestados e como funciona a inclusão do protesto e seu cancelamento? Desde 97, nós podemos ver protestados títulos de crédito, que são as duplicatas, os cheques, as notas promissórias, as certidões de crédito, cédulas de crédito bancário. A gente já pode fazer esses protestos, enfim, há décadas. Mas desde 97 que uma expressão, outros documentos de dívida, trouxe ainda mais elasticidade para o protesto, mais abrangência para esse serviço. Então, hoje, qualquer contrato pode ser protestado, né? Aluguéis, taxas condominiais, sentenças judiciais, pensões alimentícias, enfim, sempre que o cidadão tiver um documento onde ele consiga provar que aquela obrigação existe, né, que aquele devedor realmente se comprometeu a pagar determinada quantia, né, e tem ali o nome dele, credor, o nome dele, devedor, o valor, enfim, o vencimento, quando ele teria que pagar essa dívida. Enfim, se ele está formalmente colocado, você pode levar a protesto, porque ele, se não for um título de crédito previsto em lei, ele é um outro documento de dívida. Então, provada essa dívida de forma rápida e clara num documento, sim, pode-se levar a protesto, pode-se fazer essa cobrança. Qual a sua visão sobre o futuro da atuação extrajudicial na prestação dos serviços à população? Eu entendo que cada dia mais os cidadãos, a sociedade tem percebido o quão útil pode ser o serviço extrajudicial, tanto de notas quanto de protesto, de registro de imóveis, o registro civil ainda mais, enfim, todo cidadão passa por um registro civil quando nasce ou quando casa, ou eventualmente num óbito na família, enfim. Então, todos nós passamos por um ofício de registro civil. E os outros, todas as vezes que a gente tem negócios a fazer,
você acaba usando o serviço e cada dia mais, exatamente por estar mais digital, estar mais acessível ao grande público, estar mais simples, menos burocratizante, né, essas rotinas em razão das novas normas que se tem conquistado, mais se vê utilidade nesses serviços extrajudiciais. E eu acredito que a grande vantagem seja, de fato, a equação custo-benefício. É um custo muito baixo quando se pensa no benefício, na segurança que se tem e na rapidez que esse serviço é prestado. Né? Quando você compara, por exemplo, um inventário feito no judiciário com um inventário feito num cartório de notas, é gritante. Né? Um inventário no cartório de notas você termina em 2 dias, a depender do volume ali que você tem para inventariar. E no judiciário você levava 5, 10 anos. Então isso é uma loucura. Né? O protesto, por exemplo, além de você cuidar dos direitos desse credor, você também está cuidando do direito do devedor. Esse devedor não vai ser humilhado, esse devedor não vai ser cobrado por uma dívida que simplesmente não existe, só apertando um botão e sujando o nome dele. Não, o direito dele é analisado, é formalmente analisado para saber se realmente aquela dívida existe. Então, no cartório de protesto, nós cuidamos dos 2 lados da moeda. Nós cuidamos do devedor e cuidamos do credor. Né? Nós intimamos esse devedor com toda a elegância, toda a educação possível. Ninguém é humilhado, ninguém é cobrado de forma coercitiva, coagido ali a pagar uma dívida, nada disso. O direito dele é formalmente avaliado, verificado, e o do credor também. Né? E a rapidez com que tudo isso acontece é extraordinária. Né? E os índices de eficiência dessa recuperação se provam ainda mais aí o valor desse serviço para a sociedade brasileira, para qualquer um que precise ter uma dívida cobrada. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? Eu acho fantástico, eu acho que uma das coisas que os notários registradores mais precisam entregar hoje e que a gente falhou aí durante décadas é, de fato, trazer ao grande público o conhecimento dessas ferramentas que já foram postas à disposição deles. Né? Poucas pessoas sabem disso que a gente está conversando aqui. Né? Então, quanto maior for essa publicidade, quanto mais a gente puder explicar, educar esse cidadão para falar, olha, eu posso cuidar de você aqui, eu posso cuidar do seu direito aqui, eu posso te prestar uma consultoria gratuita para que você não fique tão inseguro num contrato, por exemplo, que você vai firmar, num negócio que você está fazendo. Toda essa consultoria, toda essa orientação, ela não só pode, como ela deve acontecer dentro dos cartórios extrajudiciais. Então, esse trabalho da CNR, divulgando cada um desses serviços, publicando, educando essa população, é uma grande missão social, é uma grande função social da CNR. Então, tem nosso total apoio e gratidão e, enfim, parabéns mesmo, CNR, por estar fazendo esse trabalho. Ele é fundamental para o Brasil. Flávia Pereira Rio é graduada, mestre e doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Assumiu a serventia extrajudicial em março de 2005, após aprovação em concurso público de provas e títulos. Membro da Comissão de Mediação da OAB Rio de Janeiro, da Associazione Italiana di Diritto Comparato, AIDC, e do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP. Autora dos livros Lições do Isolamento, Reflexões sobre Direito Processual em Tempos de Pandemia, a antecipação da tutela no processo de homologação de sentença estrangeira, coautora dos livros Teoria Geral da Mediação, A Mediação no Novo Código de Processo Civil, dentre diversos outros livros e artigos jurídicos. Doutora Flávia, o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais ganhou importância inigualável e evidenciou a necessária ininterruptividade de seu funcionamento durante a pandemia.
De que forma os cartórios têm lidado com as adversidades trazidas pela crise? Na verdade, como os cartórios de registro civil, nós somos assim a primeira umbral, né? O primeiro degrau de acesso à cidadania. Então, de certa forma, nós, delegatários de cartório de registro civil de pessoas naturais e a nossa equipe, nós estamos cientes, estamos já habituados a esse caráter ininterrupto dos nossos serviços, né? Essa noção do quão importante, do quão essencial é o serviço que a gente presta. Mas, de fato, eu vou fazer 18 anos, né, de exercício à frente de uma servente extrajudicial e é a primeira vez que eu me deparo com um desafio dessa envergadura. Mas eu posso testemunhar que eu atuo no estado do Rio de Janeiro, nós não fechamos nem um dia sequer, enquanto nós sabemos que outros segmentos do sistema de justiça, lógico que com muita justificativa, fecharam as suas portas. Então, o que eu percebi, principalmente durante a pandemia, foi a nossa equipe muito aguerrida, muito corajosa, né? Enfim, levando a sua identificação, inclusive dos órgãos nossos, né, das nossas associações, para justificar, né, a passagem por bloqueios policiais e para poder, então, estar a postos nos cartórios extrajudiciais para prestar o serviço público. Então, acho que foi talvez o maior desafio com o qual eu e a minha equipe tenhamos nos deparado, mas eu acho que o que realmente é o nosso norte é a gente enxergar nos olhos dos nossos usuários quão essencial é manter os nossos serviços, registro de óbito na pandemia, né, que foi realmente o ato que nós mais praticávamos por vários meses a fio, foi realmente o ato essencial que nós praticávamos e com crescimento exponencial. Então, eu acho que é ver nos olhos do cidadão, do nosso usuário, esse reconhecimento e essa gratidão, né, por ele conseguir praticar esses atos mais comezinhos de cidadania, nascimento, óbito, casamento, né, averbar um divórcio. Então, são atos que, para nós, né, seriam básicos de cidadania, naturais, né, e que, para o nosso usuário, num país continental como o Brasil, um país em desenvolvimento, com tantas desigualdades, ele se vê ali tendo acesso, né, à cidadania e ao sistema de justiça. Então, eu acho que o que nos move é isso, essa noção de essencialidade, de justiça mais comezinha. E eu acho que é isso que faz com que a gente todo dia acorde de manhã e siga em frente, inclusive nas adversidades. Eu acho também que a informatização foi muito importante para nós, né? Então, nós estarmos conectados, eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Então, acho que as novas tecnologias são realmente um aliado importante para que nós mantenhamos, nesse século XXI, os nossos serviços. Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma grande revolução tecnológica, efetivando grande parte dos atos de forma online. Como a senhora avalia a presença da tecnologia nos cartórios de registro civil das pessoas naturais? O que mudou? A tecnologia impactou positivamente os cartórios de registro civil de pessoas naturais, porque, como eu disse anteriormente, na verdade, os cartórios de registro civil de pessoas naturais, nós lidamos com o exercício da cidadania mais básico, né, do jurisdicionado, do usuário, do cidadão. Então, a gente registra nascimento, óbito, casamento, curatela, né? Então, foi não por acaso que o Conselho Nacional de Justiça ele tem reiteradamente indicado, apontado esse segmento, que é o RCPN, o Registro Civil de Pessoas Naturais, como o primeiro front de informatização e de teste de novas tecnologias, de novas ferramentas. Então, nós tivemos, né, de aceitar o desafio de criar uma rede nacional interconectada, que é a Central do Registro Civil, a CRC,
e a CRC ela conecta os mais de 7.000 cartórios de registro civil de pessoas naturais que nós temos em todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. E, embora, né, lógico, fosse um esforço hercúleo interconectar um país com dimensões continentais e com disparidades regionais, né, tão grandes como o nosso país, como o nosso Brasil, isso é uma realidade. Então, hoje, nós temos essa central do registro civil em funcionamento, com todos os cartórios de registro civil de pessoas naturais interconectados do Oiapoque ao Chuí. E isso trouxe uma facilitação, uma desburocratização e um incremento de acessibilidade por parte do usuário aos nossos serviços sem igual. Por quê? Porque o usuário, muitos atos, muitas providências que o usuário almeja tomar, ele não precisa se deslocar fisicamente, geograficamente, até as dependências do cartório onde ele tem que tomar providência. Então, por exemplo, o reconhecimento de paternidade, ele pode ser deflagrado, providenciado pelo pai, perante qualquer cartório de registro civil de pessoas naturais do Brasil. Então, ele providencia formalmente, né, o preenchimento de um formulário disponibilizado pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, que é padronizado a nível nacional, e o cartório, né, geograficamente mais próximo, mais acessível a ele, vai, então, digitalizar a documentação e, através dessa central, remeter ao cartório onde o filho que está sendo reconhecido tem o seu nascimento registrado. E esse outro cartório, lá na ponta, vai tomar a providência da averbação, da análise da documentação e a consequente averbação com a emissão da certidão no ambiente digital e enviado ao cartório perante o qual aquele pai se dirigiu para providenciar o requerimento, também através dessa central. Então, a gente tem uma capilaridade e uma interoperabilidade, né? Ou seja, uma interconexão nacional entre os mais de 7.000 cartórios de registro civil. Eu acho que, para um país em desenvolvimento como o Brasil, né, com dimensões territoriais, continentais, é um avanço muito grande. E eu acho que é um aprimoramento também da cidadania no nosso país. Então, foi um desafio muito grande, lógico, eu falo do estado do Rio de Janeiro, então, realmente, nós temos, vamos colocar assim, sob o aspecto tecnológico, algumas vantagens, né, alguns privilégios geográficos em relação ao acesso à internet, por exemplo, mas foi um desafio que eu poderia dizer que, a nível nacional, ele foi alcançado, né, foi suplantado com êxito por todos os cartórios de registro civil de pessoas naturais. Então, acho que foi um ganho para nós, né, criarmos essa rede de apoio, de interconexão, e para o nosso usuário também. Doutora, nas minhas pesquisas que fiz para sua entrevista, me deparei com o termo cartório de registro civil de pessoas naturais e de interdições e tutelas. Já falamos muito no programa sobre registro civil, especialmente sobre questões de certidão de nascimento, casamento, etc. Agora, pouco falamos sobre tutela e interdição. O que seria interdição? O que seria uma tutela? Na verdade, esse segmento, essa atribuição, né, que meu cartório também possui, ela vai resguardar principalmente o interesse dos vulneráveis, em alguma medida, né? E ela, então, o que nós temos a partir da tutela e da curatela é resguardar os direitos, resguardar os interesses de usuários, né, de cidadãos que tenham, em alguma medida, uma margem de vulnerabilidade. Então, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa idosa que esteja acometida por alguma síndrome, como, por exemplo, Alzheimer, que esteja incapacitando essa pessoa de praticar atos da vida civil, que ela não esteja mais dispondo de todas as suas funções cognitivas, não esteja mais se expressando. Então, pessoas muitas vezes também que estão em UTI, né? Pessoas que não conseguem mais se expressar ou que têm alguma síndrome que inviabilize a externar, né, as suas opiniões, ou até mesmo formulá-las, nós temos, então, mecanismos judiciais
que são registrados em cartório, e aí no cartório de registro civil, que tenha também essa atribuição de interdições e tutelas, para resguardar, proteger a esfera jurídica, os direitos dessas pessoas. E o que a gente vê é que em determinados estados, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, a gente teve nos últimos anos um aumento, um incremento exponencial no número de pessoas idosas. Então, a população idosa ela cresceu em torno de 47% no estado do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. E é lógico, com o envelhecimento, é natural que haja proporcionalmente também a esse envelhecimento da população, um aumento no número de pessoas acometidas por síndromes ou algumas dificuldades, né, de prática de atos da vida civil. Então, a importância de se fazer, de se registrar a curatela é exatamente levar a registro, levar ao cartório extrajudicial essa notícia, né, dessa decretação por uma sentença do juiz, indicar quais os limites de proteção, exatamente para evitar que pessoas de má fé, né, queiram se aproveitar, né, inescrupulosamente dessas dificuldades que estão atravessando essas pessoas para deliberadamente praticar atos contrários em detrimento do próprio interesse dessa pessoa que está sendo protegida. Então, nós temos, por exemplo, nós vimos na pandemia algo que foi amplamente noticiado, um aumento muito grande do que nós chamamos de violência patrimonial contra idosos. Então, a curatela, se devidamente levada a registro, ela vai exatamente proteger e coibir a violência patrimonial contra essas pessoas vulneráveis, as pessoas que nós chamamos de curatelada, porque elas estarão juridicamente protegidas, né? Então, é como se fosse um escudo protetor para a prática desses atos ilícitos contra as pessoas curateladas, essas pessoas que têm algum espectro de vulnerabilidade. Então, é uma proteção para elas. Então, emerge aí nesse contexto de violência patrimonial, de envelhecimento da população, a importância de proteger todos os cidadãos, né? E a curatela é um instrumento jurídico de proteção dessas pessoas. Então, com isso, uma vez registrada a curatela e feita a prova, né, a certidão da curatela, se torna inviável, né, lavratura de escritura de compra e venda de imóveis dessa pessoa, né, caso haja essa limitação de transferência patrimonial. Então, a esfera jurídica da pessoa curatelada fica protegida. Então, essa ideia da tutela e da curatela é uma ideia de proteção, né? E a curatela se volta a isso, ao vulnerável, e a tutela se volta principalmente às crianças e os adolescentes, né? Principalmente. Então, vai se voltar o quê? A ter um responsável, né, que vá assistir ou vá representar essas pessoas, né, essas crianças e adolescentes, até que elas possam, então, alcançar a maioridade, possam praticar sozinhas todos os atos da vida civil. Então, é isso, é nós protegermos a população de acordo com as suas especificidades, de acordo com as suas peculiaridades, né, em cada caso concreto. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? Eu acho fundamental. Por quê? Porque as atividades extrajudiciais, eu estou nela há quase 18 anos, né, que eu exerço delegação e servente extrajudicial, o nosso perfil de atuação mudou profundamente nos últimos anos. Então, tanto em termos de volume, quanto em termos qualitativos. Então, quantitativo e qualitativo. Porque eu percebo que o legislador e o CNJ, para poder erguer o que a gente chama, né, de justiça multiportas, ou seja, trazer outros métodos, outras opções de providências, né, e de solução de litígios ao lado do Poder Judiciário, o legislador e o CNJ
perceberam que a estrutura das serventias extrajudiciais é fundamental. Então, nós temos dezenas de leis e atos normativos nos últimos anos que autorizam a prática de vários atos da vida civil perante os cartórios extrajudiciais, que até então só poderiam ser praticados com autorização judicial. É um sem número. Então, a gente ficaria aqui horas conversando sobre eles. Só que muitos usuários, e eu diria que muitos operadores do direito, muitos advogados, não conhecem essas normas, não sabem dessas potencialidades. Então, é muito importante que nós tenhamos canais de comunicação com a sociedade, né, de uma maneira geral, com os nossos usuários, com os operadores do direito, para que a gente dê a conhecer essas transformações nas nossas atividades, para que a gente dê a conhecer também onde estamos, o que nós fazemos, o que nós nos propomos a fazer, e mostrar que, enfim, mesmo em momentos desafiadores, como de fato tem sido a pandemia, a gente não pode dizer que foi, né? Porque, enfim, ainda não conseguimos equacionar de todo, como tem sido a pandemia, nós vemos que as serventias extrajudiciais se mantêm, né, firmes e fortes, ciosas do seu dever, ciosas do serviço público que prestam, próxima do usuário, né, sensível a todos os seus dramas, olhando no olho do usuário, né, porque há essa imediatidade, há essa informalidade dos cartórios extrajudiciais em relação aos seus usuários. Nós chamamos os usuários pelo nome, né? O usuário para a gente não é um número. Então, acho que o usuário que conhece a serventia extrajudicial, vai até nós, sabe disso, né? Mas, muitas vezes, ele não sabe tudo o que ele pode fazer num cartório. Né? Ele acha que é só registrar um nascimento, óbito, e se casar, e não é. E cada vez nós acumulamos um número maior de atividades e funcionalidades. Então, eu acho que a gente precisa dar a conhecer esses serviços e essas potencialidades para que o nosso usuário possa extrair todo esse potencial que o legislador nos autoriza. Então, hoje a gente tem reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva em cartório, alteração de prenome e gênero em virtude de transexualidade em cartório, nós temos retificação de registro em várias hipóteses em cartório, né? Então, nós temos um sem número de providências que, num passado muito recente, dependiam da intervenção do juiz e agora não precisam mais. Então, a gente precisa, eu parabenizo essa iniciativa, porque a gente precisa levar ao nosso usuário informações, né, sobre a gama de serviços que nós prestamos, para que o nosso usuário, então, se aproxime, né, cada vez mais de nós e possa, então, bater as nossas portas para tomar todas as providências que nós estamos aptos, autorizados a prestar. Então, eu parabenizo a iniciativa, agradeço também a oportunidade de estar aqui, trocar ideias com a comunidade em geral, e seguimos juntos aí no aprimoramento dos nossos serviços, nessa parceria com as outras categorias, né, com os outros profissionais do direito e com a comunidade em geral. Agradeço a oportunidade, parabenizo a iniciativa e fico sempre à disposição de vocês. Veja os melhores momentos do lançamento do livro Direito Notarial e Registral. Ótimo, eu agradeço. Uma boa noite a todos. Uma grande honra fazer parte desse time excelente de formadores de opinião e também de pessoas solidárias que divulgam o direito notarial e registral para todo o Brasil. Eu fui coordenador do grupo de registro de títulos e documentos e registro civil das pessoas jurídicas. Os alunos, com muito entusiasmo, trataram de temas como centralização de informação sobre bens móveis, e existia, né, assim, a gente tratava da evolução do Sinter dentro de uma gestão territorial. A Receita Federal incluiu registro de títulos e documentos. E hoje o tema é atualíssimo, né? Relevantíssimo, com a medida provisória 1085, que grandemente revolucionou a parte de títulos e documentos. Por exemplo, criando 3 novos livros. Medida provisória em dezembro de 2021, entendeu urgente e relevante,
por exemplo, criar um livro para documentos exclusivos para conservação, até restringindo a publicidade desses documentos registrados para fins de conservação. Criou também um indicador real de bens móveis, né? Isso foi tratado num dos textos que foi publicado nesse livro Direito Notarial Registral, questões atuais e controvertidas, né? Na questão do Sinter. Para além disso, a gente tratou da parte de extrajudicialização. Existe um artigo no Código de Processo Civil, bem interessante, o 269, que diz que a parte, o advogado, pode intimar o advogado da contraparte sem precisar incomodar o cartório judicial. Ora, ninguém melhor do que o registrador de títulos e documentos para tratar desse tema, né? De fazer uma intimação, estabilizando o meio de prova. No grupo, então, o grupo formado por queridos alunos, também tratamos de questões referentes a registro de igrejas, organizações religiosas, a diferença com as associações, várias questões sobre territorialidade no registro de títulos e documentos, mas o interessante é que temas não faltam para quem trata de direito notarial e registral. Por exemplo, se a gente fosse falar agora de registro civil das pessoas jurídicas, a questão da sociedade, né? A Eireli deixa de ser, né, empresa individual de responsabilidade limitada, revogada pela medida provisória 1085. Ora, como são essas sociedades limitadas unipessoais? Repercussões que vão também gerar na questão do tabelião de notas. Um tabelião de notas que lavrou uma procuração de uma Eireli, mas a pessoa do titular dessa Eireli veio a falecer. Essa procuração subsiste, muita coisa para a gente tratar. Recentemente, agora já falando um pouquinho de registro civil de pessoas jurídicas, vem uma lei dizendo sobre as federações de partidos políticos. 2 ou mais partidos políticos, eles podem se associar, mas terão que se manter associados pelo menos por 4 anos. E os imbróglios decorrentes de eventual problema nesses 4 anos? Como é que o registrador civil ele vai tratar desses temas, dessas federações de partidos políticos? E olha que a data está chegando ao fim, né? Porque até o fim de maio de 2022 é que essas federações precisam acontecer para as próximas eleições. Quer dizer, quem está no dia a dia, na ponta da lança, tratando de direito notarial e registral, certamente tem assuntos úteis, relevantes e atualíssimos para poder meditar e formar opinião. Tudo bem que o juiz vai ser o tomador da decisão, eventual desembargador, ministro, mas nós que estamos no dia a dia, nós também, além de formarmos a opinião, né, nós também tomamos decisões que, eventualmente, serão controladas pela sociedade e pelos tribunais. Tema não deixa de existir. Venham todos os interessados para um ambiente rico em debates, com muita transparência, muita honestidade intelectual, e que certamente o Brasil vai agradecer pela evolução do direito notarial e registral tão útil para os cidadãos brasileiros, uma vez que não há dúvida de que os serviços notariais e de registro representam um novo conceito de acesso à justiça. Se a gente for verificar aqui, cada um dos colegas vai mostrar a relevância de estudos acadêmicos comprometidos para melhorar a qualidade de vida do brasileiro, principalmente quando a gente está num ambiente de um judiciário assoberbado que precisa da contribuição do extrajudicial. Então, com essas palavras, eu gostaria de parabenizar, né, a todos, né, e a Enores especificamente, por essa expressão de solidariedade também, de cuidado com os cidadãos brasileiros, para divulgar informação útil e relevante, atualíssima, sobre uma área tão importante para o Brasil. Fernanda, é uma grande alegria essa festa do conhecimento aqui, né, nessa noite, e eu fico à disposição para eventual debate, perguntas e também novas contribuições.
tive a honra, eu estava na Enoreg, na Escola dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, até o final de fevereiro, quando acabou o mandato da administração anterior da Enoreg, e logo após eu fui convidado para compor a Enor. Então agora estou trabalhando junto da Enor e tenho certeza que irei trabalhar muito e desenvolver muitos trabalhos junto desse time todo. Então, fiquei muito honrado com o convite, agradeço e devo dizer que já estou trabalhando bastante com todos e com a doutora Fernanda Castro em especial, e agora, junto da Enor, nós temos a honra e o privilégio de lançar a nossa pós-graduação Lato Sensu, em Direito Notarial e Registral, com enfoque na prática. Essa pós-graduação reconhecida pelo MEC, e ela está com inscrições abertas agora até o dia 20 de maio, ou seja, até sexta-feira agora. Nós já temos muitos inscritos, e a nossa inscrição é por ordem de chegada, além de análise curricular. A gente faz um mix na hora de fazer a análise, né? Enfim, então, todos vocês que estão nos assistindo, se não tem ainda uma pós-graduação em Direito Notarial e Registral, se inscrevam, corram até o site ali da Enor e se inscrevam na pós-graduação, porque nós teremos os melhores nomes do Direito Notarial e Registral, e com certeza essa será a melhor pós-graduação, aliás, oficial, da Noreg-BR, do CNR e do CNR. Enfim, então será com certeza a melhor pós-graduação em Direito Notarial e Registral. E isso eu não falo só como vendedor. Eu peço para vocês, poxa, mas como será o corpo docente? Quais pessoas que estarão presentes, etc. Dê uma olhada no site, dê uma olhada na programação, veja o corpo docente do curso e tenho certeza que você saberá instantaneamente que este é o melhor curso de pós-graduação Lato Sensu na área de Direito Notarial e Registral. E o programa preparado com muito carinho, com duração de 1 ano, vai abordar os temas mais recentes, mais atuais, mais polêmicos do Direito Notarial e Registral. Então, preparando a pessoa realmente para, tanto de um lado, atuar nessa área, quanto, ao mesmo tempo, aqueles interessados em concurso para a área vão, com certeza, ter um grande engrandecimento dos seus conhecimentos. E você que já trabalha na área, você que já estuda para a área, já conhece, mas com certeza terão novos temas, novos desafios a serem trabalhados junto da pós-graduação, que foi tratada com o maior cuidado, com o maior carinho possível. E fora esse curso da pós-graduação, que realmente estou dando esse destaque maior porque as inscrições já estão quase no fim, né? Estamos aqui terça-feira à noite, vai até sexta-feira só, e ficou aberto durante mais de um mês a inscrição. Enfim, também temos diversos cursos na Enor. Temos o curso de apostilamento de AIA, que é um curso gratuito, que todos os cartórios que fazem apostilamento de AIA, eles devem fazer o curso, conforme normativa do CNJ, para que, enfim, os seus colaboradores que tratem de apostilamento de AIA façam. E temos diversos outros cursos. Temos o curso da Lei Geral de Proteção de Dados, o curso de mediação, enfim, diversos outros, além, obviamente, do grupo de estudos que será mais aprofundado pelos outros palestrantes aqui na noite de hoje. Então, enfim, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer aqui o convite em público e falar a todos que, se não fez ainda, não tem ainda uma pós-graduação, ainda não tem duas, né? Porque em concurso de cartório você pode ter 2 pós-graduações. Se ainda não tem 2 pós-graduações, ou mesmo que já tenha as 2, mas queira saber mais da área, dê uma olhada no nosso site, nosso corpo docente, que com certeza irá surpreender a todos. E, enfim, mandar mais uma vez um abraço a todos os pares aqui que estão dando essa incrível aula hoje. Vejo vocês na quinta-feira, às 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!